o que o paciente sofre, mas o que o profissional sofre. Daí, a partir disso, a gente, como grupo, elaboramos 3 tópicos para discutir isso. O primeiro tópico dele é a violência identificada pela equipe de saúde bucal, que é quando se atende um paciente e se identifica a violência que o paciente está sofrendo. Para isso, agora eu vou contar um relato de um caso dele, que foi assim. Um menino de 4 anos que frequentemente consultava, que prestava guia para a unidade básica de saúde, chegou ao atendimento odontológico e com a mãe, e ele não queria sentar na cadeira, ele não deixava de sentar na cadeira, ele pedia para fazer os procedimentos sentados e ficava chorando e irritado, e a mãe dele dizia que era assim mesmo, que ele não gostava de deitar no sofá também, que não conseguia deitar na cama e tentava dar desculpas. E a partir disso, o dentista, meu preceptor, ficou em alerta e avisou a equipe. Daí, depois que eles avisaram a equipe, eles fizeram uma reunião com os médicos, com os agentes comunitários de saúde e com os enfermeiros, e toda a equipe ficou alerta para observar essa família. E daí, com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, com a ajuda dos médicos, eles conseguiram concluir o caso, que o paciente sofria abuso sexual de um primo dele. Esse primo era o responsável por ele durante o dia, porque o pai e a mãe iam trabalhar, e ele ficava sozinho em casa com o primo durante o dia. E daí o primo abusava dele na cama. A partir disso, com a equipe, foi realizado o protocolo da Unidade Básica de Saúde. Depois a gente vai falar mais sobre esses protocolos, mais para o final do trabalho. E foi também delegado o conselho tutelar e todo o acompanhamento do paciente. Mais ou menos um mês depois da denúncia, a família se mudou de território e a unidade básica de saúde perdeu o vínculo com o paciente. Esse foi o caso de violência que o profissional observou no paciente. Agora, outro tipo de violência que a gente quer enfatizar é a violência que o profissional sofre do paciente, ou ao contrário, agora o espelho disso. Que é, por exemplo, quando o profissional vai atender um paciente e ele sofre abuso. Lá na unidade, o meu preceptor me falou que muitas vezes atendem chefe de tráfico, atendem o pessoal que é mais, que manda, vamos dizer assim, que acha que manda no território, e a partir disso eles são ameaçados, eles se sentem oprimidos, eles se sentem com medo de trabalhar, e é uma questão que perdura durante todos os 25 anos de carreira do meu preceptor lá, que ele fala que é algo que eles não têm o que fazer, sabe? Que não tem fim, que eles te tratam como um amigo, mas do dia para a noite eles podem te tratar como refém, e é algo que atrapalha bastante o psicológico da equipe também, e que eles abordam também nas reuniões de equipe. A outra violência é a violência do território. Como tem algumas unidades básicas de saúde que são instituídas em territórios mais violentos, como esse, o Matheus também teve estágio numa unidade básica de saúde mais violenta. Tanto os profissionais, quanto os estagiários, quanto os residentes sofrem bastante pressão para chegar até o local e com isso conseguir fazer seu trabalho. Por exemplo, o ano passado teve tiroteio lá na unidade. A unidade daí ficou em bandeira vermelho, que eles têm um protocolo de verde, amarelo e vermelho, de acordo com o índice de segurança que a unidade tem. E a partir disso a unidade fechou, os funcionários ficaram com medo de trabalhar. Então é toda uma questão de violência que eles sofrem, que atrapalha o rendimento deles, atrapalha a carreira deles, e que é questões que sempre são abordadas nas reuniões de equipe e nas reuniões que eles têm em contexto geral também. Então eu trouxe, estão me ouvindo? Sim. Eu trouxe dados a gente trouxe dados de Porto Alegre
para se basear mais ou menos como está a violência na cidade, pelos dados da vigilância sanitária. Esses dados eles vêm através da ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificação de Agravos, e quem faz essas notificações são os profissionais da rede e da educação. Aqui eu trouxe os dados preliminares, que vai até outubro desse ano, de janeiro de 2017 até outubro desse ano. E aqui a gente vê que os números de notificações vêm crescendo desde 2017, e antes disso também já vinham uma crescência, conforme vai reduzindo as subnotificações, porque a violência é sempre subnotificada, então a subnotificação vem caindo e aumenta o número de notificações. E em 2019 teve maiores notificações que os anos anteriores, e aí 2020 que a gente vê que o número de violências domésticas com função da pandemia, as famílias isoladas, a gente recebeu muita notícia, né, nos noticiários que a violência aumentou, a violência doméstica aumentou, e isso não, os dados a gente tem uma leve redução, principalmente de março, abril, ali pode apontar ali, Lucas, que o dado caiu, de março de 2020, e que a gente tem algumas hipóteses acerca do porquê que houve uma redução das notificações pelos profissionais de saúde, é que ou os profissionais de saúde estariam muito mais atarefados em função da pandemia, a ponto da notificação, ou mesmo que as notificações ficaram restritas pela Secretaria de Segurança Pública e não pelo órgão da Vigilância em Saúde, porque os pacientes deixaram de acessar o serviço de saúde. Pode passar, Lucas. Aqui a distribuição da notificação por faixa etária e sexo, que na primeira infância, de 1 a 4 anos, tem uma distribuição igual entre os gêneros, e à medida que passa a idade da vítima, a maior prevalência de casos contra meninas, contra mulheres, que contra homens. Pode passar, Lucas. Quanto aos tipos de violência, a gente tem a tentativa de suicídio como a mais prevalente de todos os tipos, mas entre os tipos de violência interpessoal, a física, como a sexual, aliás. Não, vamos assim. Se eu cruzar os dados por gênero e faixa etária, entre crianças de 0 a 12 anos, a gente tem a negligência como o mais prevalente dos casos. E com o passar da idade da vítima, a violência sexual começa a aparecer, e a física, em detrimento da negligência. Pelo caráter cíclico da violência, a violência de repetição aparece aqui com 40%, ou seja, mais de uma vez a mesma vítima sofreu mais de um caso de violência, e por conta desse caráter cíclico da violência, a tentativa de suicídio começa a aparecer, porque há um desgaste dessa falta de autonomia, de violências repetitivas que essa vítima sofre. Quanto ao local de maior ocorrência é a residência, o sexo do autor da agressão interpessoal aparece como masculino. E quanto à cor, pode passar, Lucas. A gente tem os dados de que 72% das notificações eram da cor branca, mas, contudo, se somar violência contra vítima da cor preta e da cor parda, referente à população negra, e aplicar um cálculo de prevalência, eu tenho que aproximadamente 1,4 vezes
mais prevalente a notificação contra a população negra que contra a população branca. Pode passar. Bom, então, quanto ao perfil do agressor, né? A gente percebe que esse agressor, ele não tem cara, né? Não tem características físicas que a gente pode, esse é um agressor. E ele pode estar em qualquer meio social, ele pode ser rico, pode ser pobre, e pode estar dentro de casa ou fora de casa. Tem algumas características em relação à psicologia desse agressor, que conforme estudos foram, né, denominados, assim, decifrados, e eles vão desde a carência afetiva até ao consumo de drogas e álcool. Bom, quanto à carência afetiva, geralmente esses agressores, eles têm muita carência de afeto, pois eles nunca conviveram muito em ambientes afetuosos dentro de casa, nunca tiveram muito carinho, assim, eles perceberam conforme estudos, né? Quanto às crenças também, eles têm pensamentos errados e crenças errantes, assim, limitantes. Eles pensam que, por exemplo, mulheres e crianças são seres inferiores a eles e que isso justificaria alguma agressão que eles possam cometer. Eles têm também dificuldade de comunicação, geralmente eles não conseguem falar muito bem, eles têm medo, vergonha, ou geralmente eles se comunicam de forma muito agressiva com as pessoas, eles não conseguem se comunicar direito. Eles têm também dificuldade em resolver os problemas deles emocionais e geralmente eles resolvem os problemas de forma agressiva. Eles também possuem baixa autoestima, eles nunca se sentem valorizados, amados e, né, acabam tendo a defesa, o ataque como defesa disso. Eles também têm baixa tolerância à frustração, eles não conseguem, né, resolver os problemas. Eles têm também dificuldades específicas, eles têm ciúmes patológicos, eles são pessoas que estão toda hora perguntando onde tu tá, eles sempre acham que né, a companheira tá traindo eles. Eles também têm muita demonstração de machismo, geralmente esses homens, né, que geralmente são, né, agressores, eles nascem num ambiente, num seio familiar tradicional machista. Então, geralmente, eles já reproduzem essa criação que eles têm machista, né? O consumo de álcool e drogas, ele não deve ser um fator que, né, de justificação, né, de justificativa para ser um agressor, né? Mas geralmente essas pessoas, elas fazem o uso de álcool e drogas. E também foi visto que agressores eles têm alterações de personalidade, como características de narcisismo e fobia social. Pode passar. Pode voltar nos tipos de violência, por favor. Então, as violências elas podem ser do tipo física, sexual, psicológica e também de negligência ou abandono, como já foi dito. Pode ser autoprovocada, onde a pessoa pode tentar se suicidar ou fazer algum tipo de dano à sua própria saúde, à sua própria vida. Interpessoal pode ser intrafamiliar ou comunitária. E coletiva, podendo ser social, política ou econômica. Pode passar. Bom, e o que a gente tem que observar, né, nas consultas? A gente sempre tem que cuidar do comportamento, né, do indivíduo, né, da criança ou da pessoa que a gente está atendendo, se ela mudou o comportamento, né? E tem algumas coisas, como a gente lida com a face, né, com a região onde é mais afetada, geralmente pelos atos agressivos, né? A gente tem que observar edema de região de órbita, né, de face, úlceras na boca, dentes fraturados. Geralmente são regiões que é de, né,
que a gente observa as agressões, né? E de fácil observação. Também mordidas, lesões de região de pescoço. E também observar como é que, por exemplo, criança, né? Se ela tá vestida com casaco e tá calor, né? Observar isso, né? Geralmente tem coisas que a gente acha estranho que é legal, assim, observar, né? Se, por exemplo, a região, né, do tórax, né? Ou do braço também, mordidas, né? Observar também como a criança tá vestida. Consegue me ouvir? Sim? Sim. Sim. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre legislação. A ideia aqui não é ficar discutindo lei, porque se precisar, a gente pode achar essas leis na internet, mas a ideia é que nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação que embasa alguns grupos temáticos por ciclos de vida, e outras temáticas, e a gente também vai discutir alguns estudos de caso com vocês. O estudo de caso, então, ele vai ser corrido, a gente vai discutir os estudos e no final da apresentação a gente vai abrir eles para discussão do grande grupo. Pode passar o primeiro slide. Então, quando o profissional ele identifica um tipo de agressão contra a criança e o adolescente, ele pode se utilizar da Lei 8.069, de 1990, onde os casos de suspeita que são suspeitos ou confirmados de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante ou maus tratos contra a criança ou adolescente, deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Pode passar. Então, aqui nós temos o caso do Roberto, que tem 10 anos. Ele foi acolhido por uma equipe multiprofissional em um setor de ortopedia e traumatologia do hospital, no pós-operatório de uma fratura de membro inferior. Ele foi triado para ser inserido no serviço de atendimento domiciliar, devido ao tamanho da ferida pós-operatória, que ia demandar os cuidados em atenção domiciliar. Na primeira visita à casa do Roberto, a equipe verificou que ele tinha duas irmãs, a Franciele, de 5 anos, e a Roberta, de 3 anos. Todos eles sendo cuidados pela avó materna deles, a dona Angelita, de 43 anos. Pode passar. Ao exame inicial, ele apresentava muitas feridas, marcas de queimadura e sinais de outras fraturas antigas. E durante o exame, ele pediu para o profissional que atendeu que providenciasse para que ele pudesse ser internado de novo, porque ele estava cansado de apanhar da avó e ser obrigado a trabalhar. Ele ainda se queixou que quando a avó bebia, ela espancava eles, chegando inclusive a expulsar as crianças de casa para que elas dormissem na rua. A equipe então entra em contato com a equipe de atenção domiciliar, entra em contato com a equipe de saúde da família para discutir o caso, e eles são então informados que essa família reside há pouco tempo no território da unidade e que eles se mudaram após o assassinato dos pais das crianças, que ficaram sob a responsabilidade da avó. Pode passar? Então, após eles levantarem alguns prontuários, eles encontraram relatos de que as irmãs do Roberto, elas também apresentavam marcas de queimadura e de fraturas, e ainda existia um braço quebrado na Franciele e uma costela quebrada na Roberta, ambas atendidas num serviço de emergência da região. E quando questionaram a avó, ela respondeu que agredia as crianças para educá-las, e que por elas serem muito levadas, às vezes era necessário ser mais rígida, porque as crianças precisavam ter limites, e se ela não pudesse dar esses limites para as crianças, elas podiam se tornar bandidos iguais aos pais. E depois ela caiu no choro, falando que após a morte dos pais das crianças, e receber a guarda dessas crianças, as despesas no barraco elas tinham aumentado, e que a pensão por morte deixada pela mãe das crianças de um salário mínimo mal dava para pagar o aluguel. Ainda se queixou que cuidar de 3 crianças que não eram delas para ela era um fardo,
e que o único parente próximo, que seria a irmã do genro, que morava em outro estado, ela não tinha muito contato. E ela contou que pedia para os netos para que eles fossem todo dia trabalhar no sinal de trânsito para pedir moedas, de modo que eles conseguissem aumentar a renda da casa. Mas que eles faziam isso no horário após a escola, porque eles não podiam faltar à escola devido ao Bolsa Família. Então, com relação à mulher, a violência doméstica contra a mulher, ela pode ser utilizada da Lei 11.340, de 2006, que ela cria mecanismos de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Pode passá-lo. E essa lei seria a Lei Maria da Penha, né? Que ela dispõe também da criação dos juizados da violência doméstica e familiar, e ela vai, então, vai inserir os conceitos de violência sexual e também sobre a assistência da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Pode passar. Então, o estudo de caso. A equipe do 23º Batalhão da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência às 13h15 da manhã no dia 2 de setembro. Ao chegar ao local, eles se depararam com Dona Suzana, que fez a ligação para o 190. A Dona Suzana, ela relata que aproximadamente 20 minutos antes ela foi acordada com gritos de socorro na casa do lado, onde residem a vizinha e o esposo. Relatou que era comum ouvir discussões e gritos na casa e que o marido da vizinha era bastante agressivo. Inclusive, ele surrava os filhos à vista de todos na rua e já tinha sido visto agredindo a esposa também, mas ninguém nunca quis meter a colher. Pode passar. A equipe, então, de posse com essas informações, se dirigiu à residência e já chegaram com muitos vizinhos na rua, né? E todos relatando terem ouvido os gritos de socorro. Os policiais, após baterem palmas na frente da casa, eles não foram recebidos. E como o portão não estava trancado, eles decidiram entrar. A porta da casa também não está trancada e um dos policiais vai entrar na casa. E assim que ele entra na casa, ele vai identificar que tem uma mulher caída no chão, no meio de uma poça de sangue. Imediatamente eles vão acionar o SAMU para o local e, ao ser procurado, o esposo não foi encontrado na residência. Após a chegada do SAMU, foi constatado que a vítima, aqui tem uma homenagem, a Jurema Fontanella, de 43 anos, ela já se encontra morta e ela foi atingida com 10 golpes de faca no peito e no pescoço. Alguém quer apresentar o caso do idoso? Não? Quando o profissional identifica uma agressão contra o idoso, ele pode se embasar na Lei 12.461 de 2011, que diz que os casos suspeitos ou confirmados de violência praticada contra os idosos, eles são objetos de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, e que, para efeitos dessa lei, qualquer ação ou omissão também praticada em local público ou privado que cause morte, ou dano ou sofrimento físico e psicológico, ele também é passível de notificação. Não repara o banheiro, eu passei por um mês de TCC. Pode seguir, Matheus. Vitor, desliga o microfone. Tranquilo, podem. Então, aqui nós temos a idosa, Áurea Trapasson, que ela tem 83 anos e é bisavó da Juliana, de 17. A Juliana, ela está grávida de 4 meses e já tem uma filha de 9 meses. Durante a visita domiciliar, o médico da família ele vai examinar a dona Áurea e vai verificar que ela se encontra acamada há 2 anos, desde que ela sofreu uma queda e uma fratura da bacia. Ela se encontra já em processo de demência e quase não se comunica. E durante o exame ele identifica também que ela está com sinais de desnutrição e desidratação, além de marcas roxas dispersas em áreas do corpo, como pernas, braços e barriga. Além disso, ela apresenta alguns dentes quebrados na dentadura. Quando questionada, a Juliana ela diz que não sabe do que se trata e desconversou, dizendo que a avó mesmo deve ter se machucado
porque ela às vezes fica irritada e se bate na cama. As respostas que ela dá, elas não vão convencer o médico. E na saída, ele encontrando uma vizinha, ele questiona sobre a relação da idosa com a bisneta. E a vizinha então vai dizer que essa idosa ela sofre agressões por parte da Juliana e do seu companheiro, que é usuário de drogas. Conta que já presenciou a neta batendo nas mãos e na boca da idosa para que ela parasse de gritar. E também contou que quando uma filha da idosa que traz o pagamento, é uma filha da idosa, né, que traz o pagamento da aposentadoria para ela, e que esse companheiro da Juliana, ele obriga a idosa a entregar o dinheiro para que ele possa comprar drogas. E por último, a vizinha falou que a idosa às vezes fica o dia todo no pátio da casa, permanecendo então na cadeira de rodas, sem ser alimentada ou receber água durante todo esse tempo. Aqui nós temos o caso de violência por motivo racial. Eu não coloquei nenhum caso aqui porque achei que não precisa, visto que a gente está acompanhando todos esses casos de racismo, né, na mídia. Então, depois eu vou abrir para o grupo comentar esses casos que estão acontecendo. Pode passar. Com relação à intolerância religiosa, ela pode ser utilizada da Lei 2.848 de 1940, que pertence, então, ao... Me fugiu o nome agora, desculpem. Mas ela diz que escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, ele tem como pena a detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E se houver emprego de violência, a pena é aumentada. Pode passar? Então, a dona Jurema Schneider, de 68 anos, ela é mãe de santo, e ela é levada por um dos seus filhos de santo até a unidade de saúde, e a mesma apresentava um olho roxo, lábios lacerados e muito edemaciados, e mancando de uma perna. O filho de santo então relatou que ele e a mãe estavam se dirigindo até uma encruzilhada para deixar algumas oferendas de entidade, quando um homem sai de dentro da sua casa gritando que não queria macumba na frente da sua casa. E quando a idosa tentou explicar, o homem partiu para cima da mesma, a agredindo com chutes e socos. O filho então ele tentou ajudar, mas ele também foi agredido pelo homem. Mari, liga o microfone, Mari. Começa de novo. Mari, A Mari sumiu. Mari. Ai, desculpa, eu tava. Tá, então, a legislação quanto à violência por LGBTfobia, tá? Ela é uma lei do racismo adaptada em 2019 para englobar os crimes de LGBTfobia. Bom, quanto ao caso, né? Vamos ilustrar então o caso de LGBTfobia. Pode passar. Kendra Varlin é uma mulher transexual que estava em um mercado com seu parceiro. Em certo momento, eles foram abordados por um segurança do local, pedindo que eles não andassem de mãos dadas, pois o local não permitia isso. Quando questionados sobre o motivo de outros casais heterossexuais estarem de mãos dadas e não serem abordados, o segurança então se tornou hostil e agressivo. Pessoas que passam pelo local gravavam o momento em que o segurança em questão grita para Kendra e seu parceiro que ali não era lugar para isso e que eles não fossem fazer essas poucas vergonhas em sua casa, Ali era um estabelecimento de família e não um zoológico de aberrações, ainda afirmando que esses viados não respeitem mais nada nem ninguém, por isso um apanho na rua e com razão. Esse caso, ele também me lembra um caso que uma amiga minha estava até num supermercado Zafari, e ela também estava de mão dada com a namorada dela, e ela saindo do supermercado, ela foi agredida por uma senhora e o filho dela.
elas tiveram muitas lesões, assim, e tiveram que ir direto para fazer boletim de ocorrência, né? Mas esse caso, assim, é muito comum, tanto que eu conheço várias pessoas também que já sofreram violência por estar apenas de mãos dadas com o seu, né, com o seu companheiro. Então, para notificar, a gente tem o Disque Denúncia, né? E os sistemas de informações de agravo, o SINAM, que notifica. E quanto ao papel do cirurgião dentista, podem apresentar. Matheus. Bom, então tem diferença quanto à denúncia e à notificação. A denúncia, ela é uma peça acusatória que inicia a ação penal pública. Ela pode ser condicionada ou incondicionada, que ela consiste na explanação de fatos com a identificação de provas, que consiste, em tese, em ilícito penal, junto à manifestação expressa da vontade que seja aplicada a lei penal a quem é presumidamente o autor da conduta, a quem se firma a pretensão punitiva. Tá? Primeiro se faz a denúncia, geralmente. E a notificação é uma informação ou comunicação formal, é um documento que cumpre a tarefa de informar alguém sobre o acontecimento ou decisão importante. Não é a denúncia, mas sim uma proteção e garantia de direitos. Então, o profissional de saúde, ele precisa estar sempre atento a todos os casos que possam ser suspeitos ou confirmados, criando estratégias de prevenção, sempre atento aos sinais e sintomas, manter diálogo com o paciente e a família, discutir os casos e possíveis estratégias com a família, articular as redes de proteção e, principalmente, notificar a violência. Pode passar? Então, como o profissional vai agir nesses casos? Primeiro, reconhecendo que existe um problema. Segundo, criando um espaço onde o usuário ele possa compartilhar suas dúvidas, anseios e temores, e ainda pode contar com o apoio profissional. Quando houver uma queixa, esse profissional precisa fazer um acolhimento ou escuta qualificada, oferecer uma orientação adequada para o caso, e além disso, em caso da violência identificada, ele precisa manter o sigilo, pois na maioria das vezes a vítima e o agressor eles convivem no mesmo ambiente. Ficar atento aos sinais e sintomas, como eu disse ali. Então, lesões físicas inexplicáveis, como contusões, lacerações, hematomas, feridas cortantes, queimaduras, fraturas, entre outras. A diferença entre a história contada pelo idoso ou qualquer outro grupo, né, afetado pela violência, e a contada pela família ou o cuidador. Explicações vagas de ambas as partes, evidência de desatenção quanto à higiene, nutrição e ao acompanhamento de saúde, comportamento agressivo do cuidador ou do familiar, demora entre o aparecimento dos sintomas e a solicitação de atendimento médico. Pode passar. Então, o instrumento que nós usamos para notificar, então, é a ficha do sistema de notificações de agravo de notificação, que a notificação ela, então é obrigatória, compulsória, imediata, e ela tem que ser realizada pelo profissional de saúde ou pelo serviço assistencial que primeiramente atendeu esse paciente em até 24 horas após o atendimento pelo meio mais rápido possível. Pode passar. Então aqui nós temos a ficha, a famosa ficha do Sinam. Eu trouxe fotos da ficha e marquei ali em vermelho todos os itens que são obrigatórios para que essa notificação ela possa ser realizada. Então, em vermelho, nós temos os campos que são obrigatórios, os de preenchimento obrigatório, e em azul nós temos os campos que são essenciais. Então, esses campos essenciais, se não forem preenchidos, eles não inviabilizam a notificação, mas eles são utilizados para fins de epidemiologia. Então, o número da notificação ele é obrigatório,
o estado onde foi realizada a notificação e o município também são obrigatórios, a data em que essa notificação ocorreu, a data da violência, a idade do paciente, sexo e alguns outros dados sobre o município de residência desse paciente também são dados obrigatórios. Pode passar, Mari? Mari não, Lucas, desculpa. Então, dados complementares. Nome social, ele não é um dado obrigatório nem essencial. A situação conjugal desse usuário, sim, é essencial para fins de epidemiologia. O município de ocorrência da violência, o local de ocorrência da violência e questões de orientação sexual e identidade de gênero, eles são itens obrigatórios para pessoas maiores de 10 anos. Pode passar. Bom, então aqui nós temos a sequência. Tem vários campos que eles são obrigatórios. Enfim, fica muito dispendioso ficar falando de cada um deles, mas a gente pode abordar depois na discussão também. Isso, pode passar. Pode passar. E a ficha de notificação, quando preenchida, ela precisa ser preenchida, né, em 3 vias, que uma via ela vai ser encaminhada pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município. Ela também é encaminhada aos conselhos, uma segunda via, aos conselhos e autoridades competentes, e a terceira via ela fica na unidade de saúde ou na unidade notificadora. Pode passar. E é obrigação do profissional de saúde notificar os casos suspeitos ou confirmados de violência. Porém, a gente precisa ficar atento a 3 As. A análise, buscando entender a origem e o contexto do caso, para que a gente não venha notificar coisas pela gente achar que é uma coisa e na verdade não é. O apoio, mapear junto a alguma equipe ou a rede suporte social, encaminhamentos e notificações, e para isso conhecer as redes de proteção social do município. Então, tem que ver o que essa rede pode te ajudar, então, com relação ao apoio matricial, aos equipamentos sociais da região, em tudo que tu puder ter apoio para embasar essa tua notificação. E atenção, porque a gente nunca deve ser super-herói tentando desvendar as coisas sozinhos. Então, a gente sempre precisa discutir isso em equipe e ter o apoio, porque eu não sei se todos viram o filme Tropa de Elite 2, onde uma repórter ela tenta descobrir as coisas sozinhas e acaba se dando mal. Então isso pode acontecer com a gente também, caso a gente tente ser esse super-herói das histórias, né? E lembrar que... Pode falar, Lucas. Isso que tu, Matheus, acabou de falar corrobora o caso clínico que eu apresentei no começo do trabalho, que como equipe foi tratado e dado processo ao paciente lá da unidade básica. Ai, gente, deu ruim aqui, né, agora. Travou. Mas eu acho que esse era o último slide do tema. Bom, se voltar, esse era o último slide do tema, podemos abrir para a discussão do grupo, então. Bom, pessoal, acho que ali, não sei se vocês conseguiram acompanhar ali no chat, né? Foram levantadas vários pontos, assim. Antes da gente começar uma discussão pelo chat, né? Eu queria só fazer uma ressalva, assim, ali na parte do perfil do agressor, né? Na verdade, não é uma ressalva, é reiterar o que foi falado, que, assim, o perfil do agressor, aquelas características, são características, enfim, estimadas, né? Que alguns estudos identificam. Mas não significa que toda pessoa que tenha aquelas características seja um agressor, né?
Então, isso é importante também, que fique claro para que não se tenha como se fosse um preconceito com pessoas que, enfim, têm essas características. Isso é bem importante. Sim, muitas vezes elas são até pessoas queridas, né, pelo seu meio social. Muitas vezes elas até enganam, né, de certa forma, como elas realmente são, assim, né, o outro lado delas. Então, bem isso que tu falou, prof, não dá pra... Sim, exatamente. E outra questão também é essa questão da própria notificação, né? Porque, assim, a gente sabe, ficou bem claro que o profissional de saúde, seja ele dentista ou não, né? Ele tem que fazer a notificação, né? Como um dever ético, um dever legal. Mas isso não significa que fazer a notificação seja algo simples, né? E eu não estou me referindo somente ao preenchimento da ficha, que já é algo também, já deixo vocês concluírem aí com o slide, que já é algo que também não é fácil, né? A ficha ela é bem extensa. Assisti já uma fala, né, do pessoal responsável pela notificação, em que os dentistas questionavam, mas sinceramente no meu consultório eu vou ter que preencher isso aqui tudo, são 2 páginas, enfim. Então, assim, talvez numa situação de equipe de saúde isso seja um pouco mais tranquilo, eu me refiro ao preenchimento, né, porque é uma equipe, mas no consultório, assim, muitas vezes acredito que os profissionais acabam deixando de notificar, porque, eu vou ter que preencher aquela ficha enorme, né? Então, é importante saber, assim, quais são os campos que realmente têm que ser preenchidos, porque isso agiliza a própria notificação, né? E aquilo que a professora Vânia também colocou no chat, que a violência ela não ocorre só em âmbito de saúde, de Sistema Único de Saúde, né? Ela ocorre também no consultório, e aí talvez essa situação seja ainda mais delicada para o profissional, porque na equipe, né, na unidade ou no serviço, enfim, o profissional ele está numa equipe, então essa notificação ela acaba ficando mais como uma notificação feita pela equipe, né? E no consultório, que o profissional, em tese, está mais sozinho, essa notificação fica sendo mais direcionada ao profissional, aquele dentista que fez a notificação. Então, talvez isso também possa gerar, a gente tem que ser realista, né? Algum tipo de retaliação contra o profissional, e mesmo que seja feito numa equipe, pensando no SUS, também, muitas vezes, dependendo de quem é o agressor, pode gerar algum tipo de retaliação contra a equipe, né? Então, é uma situação muito, muito delicada, sem dúvida. Eu vou deixar vocês terminarem ali, que esse slide é bem importante. Basicamente, esse slide aqui é o que comporia, que iria compor a rede, onde o profissional ele pode procurar apoio para embasar e ajudar, então, os casos quando for notificar. Por exemplo, quando eu fiz a cadeira de práticas integradas em saúde 1, a agente comunitária conversou, eu fiz na unidade de saúde Santa Anita, e a agente comunitária disse que tinha uma menina da escola, a unidade fica dentro de uma escola, que eles estavam com suspeita de agressão sexual por parte do padrasto da criança. Porque essa criança tinha mudado muito o comportamento e eles estavam tentando, junto à escola, algum meio de conseguir que a mãe da criança entrasse junto com eles na parte de notificação. E aí, então, eles conseguiram chamar essa mãe no SOI da escola para conversar, e eles conseguiram fazer essa notificação. O padrasto, inclusive, foi preso depois. Então, existem vários equipamentos onde o profissional ele pode conseguir apoio para isso. As instituições de ensino, como eu falei, escolas, universidades, nos próprios serviços de saúde, nos conselhos que podem ser de saúde ou outros tipos de conselho,
nos centros de assistência social, como o CREAS e o CRAS, na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, centros comunitários, que, como eu disse, podem ser aqueles equipamentos sociais, uma igreja, um CTG, ou algum outro equipamento que essa comunidade tenha, onde o profissional pode conseguir ajuda, porque, por exemplo, as pessoas podem não se abrir para o profissional de saúde, mas daqui a pouco ela conversa com os irmãos da igreja dela sobre o que está acontecendo na casa dela. Ou é mais fácil ela conseguir se abrir para uma pessoa da igreja, do CTG, ou desse equipamento onde ela está inserido, do que um próprio profissional de saúde. Também pode conseguir ajuda nas delegacias especializadas, nas ONGs e nos centros de convivência. É isso. Ali a professora Cristine colocou das redes de saúde, né? E aí eu me lembrei, eu assisti uma palestra lá na USP, que era sobre agressão, era sobre violência contra a mulher, né? E aí, enfim, era como se fosse uma ONG. Eu confesso que, assim, os detalhes eu não lembro exatamente, já faz alguns anos, mas era uma rede formada por, enfim, por todos os serviços, mas tinham dentistas particulares, então, dentistas que tinham o seu consultório e que se voluntariavam, né, se disponibilizavam dentro dessa rede a atender mulheres que tinham sofrido agressão, nesse caso era principalmente física, para que tivessem, né, os dentes, o sorriso reabilitado, porque muitas delas, né, sofriam agressão na face, que é um dos locais mais atingidos quando a gente fala de violência, né, de agressão, porque é a primeira coisa que está ali na frente do agressor. E aí, então, a partir do momento que tinha a notificação, né, que essa mulher realizava a denúncia e demonstrava uma busca, né, por ajuda, ela era encaminhada, então, a um desses, de acordo com o território em que morava, enfim, a um desses consultórios, desses dentistas, para que tivesse a reabilitação bucal de graça. Então, era um serviço voluntário. E, assim, ela mostrou vários casos, né? E era muito gratificante, assim, mesmo não realizando o trabalho, mas imagino que para os dentistas que realizassem, de ver a mudança dessas mulheres quando elas chegavam para ser atendidas e depois quando estavam com o sorriso reabilitado, assim, isso representava muito mais do que só uma reabilitação estética, assim, né, era algo como se fosse uma reabilitação quase emocional, assim, dessas vítimas, muito interessante, assim. Esse caso, aqui em Porto Alegre, eu desconheço algo semelhante, né. E outra questão que foi levantada ali no chat, eu não sei, aí eu, né, fica aqui até um questionamento, eu não sei os demais colegas se tiveram algum tipo de orientação, assim, nas unidades, ou enfim, mas ali no chat alguns colegas colocaram que foram orientados a não sei se não abordar ou a cuidar a maneira como iriam abordar essa questão da violência com os pacientes, para não gerar porque não sabiam, enfim, como o paciente ia reagir e tal. Isso é importante falar, né, até pegando um pouquinho da última fala ali, da penúltima fala do Matheus, essa questão de que, assim, o que tem que ficar muito claro é que o profissional da saúde tem a função de, enfim, ter uma sensibilidade para talvez identificar casos que possam indicar algum tipo de violência, né?
e fazer essa notificação, mas jamais cabe ao profissional da saúde investigar se realmente está acontecendo a violência, ou, pior ainda, né, confrontar o possível agressor. Isso jamais deve ser feito, inclusive porque pode gerar uma violência ainda maior contra a vítima, né, porque o agressor vai entender que foi a vítima que falou ou que denunciou ele, né, para o profissional, ou que deu a entender de alguma forma que ele estava agredindo. Então, isso é importante que fique muito claro, assim, para todo mundo, que vocês jamais tenham essa atitude investigativa ou de confronto. Tá? A professora Cristine está com a mão levantada. Pode falar. Queria contribuir. Primeiro, assim, parabenizar o grupo. Acho que vocês conseguiram fazer uma apresentação interessante, abrangente, assim. Enfim, a gente tem visto tanta coisa de atividade assíncrona, mas também salientar como esses momentos podem ser importantes, né? Eu acho que não só esse seminário, todos os seminários aqui que nós trabalhamos, acho que trouxeram questões que enfim, aperfeiçoam aí vocês que estão entrando logo, né, para atuar, enfim, serão profissionais. Então, destacar como desvaloriza esse espaço aqui, né? E essa fala, assim, que vocês trazem, né, muito a partir do olhar do que vocês querem ver, isso a gente não encontra muito em outros espaços, né? Contribuição do ERE, do estágio, né? Avaliando também, porque a gente está encaminhando para finalizar. Então, é bom ver as coisas positivas, né? E eu acho que só queria comentar, claro, né, na minha perspectiva, enfim, da saúde coletiva, e eu acho que uma outra coisa que vem sempre no estágio 2, em todas as nossas apresentações, um pouco avaliando a nossa formação, avaliando a profissão, eu acho que faz parte desse momento mesmo, né, do estágio 2. E eu fiquei refletindo, e fico refletindo sempre sobre a profissão hoje, né, e, enfim, todo um olhar que a gente tem para a estética, né, e aqui a gente está trazendo uma relação da estética com a violência até, né, ou seja, também a importância de um profissional compreender a sociedade que ele vive, né? O que vai te dar condições de poder ir lá para o consultório, seja público, seja privado, e fazer uma boa odontologia, é também tu compreender os temas atuais, né? Como eles se inserem na sociedade, que relação eles têm com a tua profissão. Eu acho que o tema de hoje vem nisso também, né? Ao compreender a violência de uma forma mais abrangente, também nos dá mais competência para atuar, né? Só trazendo um pouco esse lado, né? Tem coisas que são bem específicas, digamos assim, bem técnicas, né? Mas essa ação bem técnica de preencher esse formulário também está permeada por uma compreensão maior da população que tu atende, como ela age, que violência que se expressa nessa população, seja pública ou seja privada, né? Que a violência faz parte do humano, né? Só queria contribuir, assim, e parabenizar o grupo. Realmente, assim, na verdade, a violência que, enfim, que se materializa, digamos assim, no momento do atendimento, acaba sendo um reflexo, né, de um comportamento da sociedade como um todo, assim, sem dúvida, entender todo esse contexto faz total diferença, né? Outra questão ali, mas eu tô falando sozinha, então, assim, vou convidar o pessoal do grupo para falar também. Outra questão que foi levantada ali no chat, né, foi de, retira a criança da mãe, que é agressora, enfim. Isso é muito delicado, assim, acho importante a gente discutir um pouco, não que a gente vá ter aqui respostas, né, mas existe, não é uma questão tão objetiva assim, né, retira a criança do agressor, né, porque isso gera um sofrimento para a criança, tanto por estar sendo afastada da mãe, ou do pai, ou da avó, ou do tio, enfim, quanto também um sofrimento no sentido de que, na real, a criança,
ela gosta do agressor. Claro, ela não gosta de ser agredida, não é isso que eu tô dizendo, mas a criança gosta da mãe, ela gosta do pai, então ela quer que essa situação de agressão pare, mas ela também não quer que o pai, a mãe, ou enfim, o familiar seja punido, né? Ela não é uma questão bastante complexa, assim, e bem delicada, né? Sem contar as possíveis consequências que esse afastamento pode gerar para a criança a longo prazo, assim. O grupo tem mais alguma colocação aí? Eu não sei, assim, do meu ponto de vista, eu me questiono muito a respeito disso, sabe? Porque eu fico pensando o que é pior para criança. Às vezes como o meu namorado trabalha no fórum, às vezes ele chega com muitos casos em casa, me contando, e eu fico assim, meu Deus, como pode, sabe? E às vezes eles acabam deixando a criança com a mãe, na maioria das vezes, porque é realmente complicado isso, né? Mas eu penso que futuramente pode vir a se tornar um problema muito maior. E teve um caso que os pais solicitaram para o filho ser internado, usuário de drogas, que ele estava ameaçando, batendo nos pais, sendo violento. E o juiz achou que, como isso já durava por muito tempo, não precisava internar, não iria internar no momento que foi pedido. E aí, tipo, passou 3 semanas, o cara que era para ter sido internado, ele atacou alguém na rua ou atropelou, tipo assim, e aí uma criança foi parar no hospital por causa da agressão desse cara, entendeu? Então, tipo, eu fico pensando assim, não quis internar antes, mas aí agora que causou um super transtorno, aí agora vão internar, entendeu? Tipo, isso que eu fico me questionando por que tem que ser assim, esperar acontecer alguma coisa para depois tomar uma atitude, sabe? E eu acho também que, na verdade, não tenha nada que seja menos complicado, né? As duas situações vão ser bastante complicadas. E eu acompanhei um caso bem de perto, assim, quando eu estava no estágio 1, de um caso de agressão há muito, muito tempo, que envolvia todas as pessoas da família, assim, violência sexual, violência física, todos os tipos. E o agressor demorou anos, anos e anos para ser retirado daquele ambiente, e ele só parou de exercer agressão quando ele foi preso. Na verdade, ele não tinha mais acesso a essa família, mas ainda assim continuava ameaçando a família, e a família demorou a procurar ajuda e tudo mais, assim. Então, eu me questiono, assim, eu acho que é complicado tirar a criança do âmbito óbvio, mas também o fato de deixar a criança envolveria ter uma assistência muito forte e muito boa no sistema de saúde, que pudesse atender da maneira correta essa família que tem agressão e tal. E acho que, não sei, apesar de ser, a gente tem um sistema que funciona, mas acredito que ainda peque em muitos quesitos e falte um pouco dessa assistência de perto importante, assim. Sem dúvida, Franciele, é o que a professora Cristine colocou ali, agora a Larissa está colocando também, né? Tem que se ter um investimento público muito forte nesse suporte todo, né? Não basta só o profissional notificar e isso se encerrar ali, né? Então, a Larissa colocou ali, né, uma comunicação entre o judiciário e as equipes de saúde, né, ou profissional, seja público ou privado, enfim, porque sem dúvida, assim, a perpetuação desse ciclo de violência, seja contra a mulher, contra a criança, contra idoso, contra o público LGBT, contra negros, enfim, isso gera consequências, assim, realmente fatais, né? A gente tem casos no DML de crianças que vêm a óbito por agressão, né? Então, não são poucos casos, não são raros,
Então, sem dúvida, essa deveria ter um suporte, né, mais estruturado nesse sentido, com certeza. E eu fiquei pensando também que talvez isso, a prof. Cristine já tinha comentado sobre ser algo muito estrutural, assim, acho que socialmente, assim, e acho que é muito mais comum do que a gente imagina, tipo assim, eu, por exemplo, quando estive dentro da unidade, acabei vendo que é muito mais comum do que, no caso, a bolha que eu vivo, sabe? Tipo, então, eu acho que esse fato de ser muito mais comum torna isso, faz com que isso tenha um pouco menos de atenção, assim, não sei explicar o que eu quero dizer, assim, mas no sentido de que, não sei. Sim, como ocorre com frequência, as pessoas acabam achando que é normal, né? É isso, tipo, isso é isso muito acontece. a comunidade assim, então, todo mundo passa por isso, todo mundo assim, então acho que é comum isso, né? E Por isso que é importante, né, que a violência ela seja abordada não só pensando nas equipes, não só dentro da equipe, no sentido de orientação dos profissionais, ao que ficar atento, ao que fazer, caso tenha alguma suspeita, enfim, mas também abordar o assunto com a própria população, né, daquele território, enfim, para que justamente as pessoas numa tentativa de fazer com que as pessoas percebam que aquilo ali não é uma situação de normalidade, né, enfim, que ocorre com frequência, mas aquilo ali não é o esperado, não é normal. Mas isso, sem dúvida, é um processo que, querendo ou não, a gente está falando de mexer em algo um pouco cultural, né? Sem dúvida, é um processo a longo prazo, assim, e que enfrenta bastante resistência, né? sim, esse caso que eu comentei, que eu acompanhei a família, a menina que foi quem eu tive mais contato, assim, ela relatava pra gente que ela achava que o que acontecia na família dela era normal, assim, tipo, não tinha nada de errado, assim, enfim, ela entendia que aquilo era normal, que acontecia em todas as famílias e não sei o quê, mas eram coisas bem, bem assim, fora do comum e do normal, assim, sabe? Sim, é justamente isso, né? O Matheus coloca ali que ficou se questionando, né, de como chamar, como estabelecer um diálogo junto com o agressor e o agredido, mas será que essa seria uma situação, assim, para a equipe manejar, Matheus? O que tu acha? Ou o que os colegas acham? Pois é, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque uma das estratégias justamente que os cursos abordam é a gente sempre tentar iniciar por meio do diálogo. Só que eu fico pensando como se estabelecer esse diálogo. A gente conseguiria abordar o assunto com a família. Isso seria uma coisa que a gente não é preparado para pensar, nem para conduzir. Pode falar, prof. Cristine. Então, eu acho que daí, talvez, Matheus, essa questão é bastante delicada de como lidar. Eu acho que uma das possibilidades, até não sei se a gente comentou muito aqui, mas como trabalhar as questões da violência em atividades coletivas nas unidades de saúde da família, né? A gente desenvolve muitas campanhas, grupos, né? Então, talvez ir abordando de um modo mais coletivo, né? Enfim, da violência. Agora, para te abordar diretamente, assim, eu acho que é bem complexo e teria que ter realmente um apoio, enfim, da equipe e aí do profissional da saúde mental, né? Eu acho que o psicólogo, digamos assim, ele também teria um papel importante aí, porque qual seria o objetivo, né? Enfim, teria que se traçar um plano muito delicado para fazer esse tipo de ação, né, Matheus? E chamando a atenção que, às vezes, passa pelos espaços coletivos também essas abordagens, né? Lembrando só, né? Diretamente, eu acho que é bastante delicado
como vai ser feito, dependendo do tipo de agressão, dependendo da inserção que tu tem na unidade. Tem profissionais que estão na unidade há 30 anos, né, gente? Então, claro que tem ali um reconhecimento muito grande, fazem abordagens mais profundas, né? Então, eu acho que isso é diferente de um profissional que acabou de chegar, né? Tem muitas questões para se debater. Isso que tu falou, mas acho interessante tu levantar isso aí, o diálogo, como é que a gente aborda, enfim, está relacionado com várias outras coisas que a gente está falando aqui, como fazer a notificação, fazer ou não fazer, né? Mas, com certeza, eu acho que pensar isso dentro do contexto da realidade, não como uma coisa ligeira, rápida e possível de ser feita, assim. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para o Carlos, só fazer uma observação também. E talvez em algumas situações, como a professora Cristine falou, todas são muito delicadas, mas talvez, inclusive, em algumas situações nem seja papel da equipe de saúde fazer esse confronto, né? Talvez, enfim, criar esse diálogo, né? Então, muitas vezes a situação pode ser até, inclusive, se gerar uma situação perigosa, tanto para a equipe quanto para a própria vítima da agressão, né? Diga, Carlos. Bom dia, pessoal. Só trazendo uma questão assim que talvez mais cultural, assim, né? Antigamente se usava essa questão que hoje a gente chama de agressão, né? Botar assim de baixo nível, como uma questão de educação, né? As crianças apanhavam, eu apanhei, minha avó, que hoje tem 97 anos, eu apanhei muito da avó de cinta não, de vara de vara. E às vezes eu sabendo que iria apanhar, ela não gostava. Eu morei com ela, uns 8 anos de idade, eu fui morar com ela para estudar música. E ela não gostava, sabe por quê? Que eu jogasse bolita. E eu adorava aquilo, né? Então eu ia jogar, mesmo sabendo que depois eu ia apanhar. Mas agora isso ali, se pensasse assim, ela era uma pessoa violenta, ou minha mãe, nas raras vezes que bateu, era violenta, ou eu queria que tivesse alguém que me tirasse da família. Não, entendeu? Então, essa questão. E eu imagino, sabe, que uma surra de vara deve deixar muita marca no corpo. Então, essa questão é uma coisa assim, é bem cuidadosa, sabe? Com o que a gente está mexendo. Então, eu acredito que sim, ó, talvez que campanhas, de modo geral, assim, para que as pessoas comecem a entender que essa não é mais uma forma de educação, ou que tem formas melhores de educação, para poder entender que aquilo ali é uma violência, apesar de que ela está entendendo como um corretivo, né? Até hoje se fala isso. Poxa, então é bastante cuidado, porque é difícil essa questão de dar abordagem, né? Só trazer esse lado aqui. Perfeito, Carlos, bem importante, né? Que é justamente isso, assim, a gente tem muitas vezes o agressor, não sei nem como chamar exatamente, assim, mas o agressor que sistematicamente agride, né, para fazer mal, enfim, com o intuito de bater, assim mesmo, de machucar, mas existe essa outra violência que muitas vezes digamos assim, sem intenção de ser violência, né? Que é uma forma de educar, enfim, que é mais ou menos o que a gente estava falando de ser algo cultural, né? E que justamente acho que a melhor forma de abordagem seria, como a professora Cristine colocou, assim, abordagens mais coletivas, né? No intuito de mostrar que estes não são métodos ideais, né? E ali a Larissa trouxe um exemplo pessoal no chat, né? E só para retomar ainda a questão do perfil do agressor, se a gente fosse considerar
de uma forma rígida, assim, as características do agressor, né? A gente diria, talvez, que o tio, sofreu agressão na infância, então ele vai ser um agressor. E aí é um caso real mostrando que não, né? Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado quando fala ou quando pensa nisso, né? Eu não sei, pessoal, se alguém quer fazer mais alguma colocação, se o grupo tem mais alguma colocação, se os colegas, né, outros colegas querem também, enfim, expor algum pensamento, ou algum caso, algum relato que tenham experienciado. Queria pedir para os colegas se alguém teve contato com algum caso de violência ao longo do estágio ou, enfim, conhece algum caso, se quiser compartilhar com o grupo, para a gente entrar naquela discussão dos estudos de caso, do que a gente poderia fazer com relação àquelas situações de violência. Se alguém quiser compartilhar, pode ser no chat, pode abrir o microfone. Durante o estágio 1, esse caso já trouxe aqui, né? Mas só para que eu estava em Novo Hamburgo fazendo o estágio 1 lá, e ficamos trancados dentro do consultório porque tinha uma paciente com um alicate na mão, pro lado de fora, e tudo porque a preceptora lá não quis dar um atestado, né? Então a gente ficou lá, mas ficou preso dentro do consultório lá, até que viesse a polícia e conduzisse ela para fora. É uma senhorinha dos 70 anos, mas já aconteceu várias vezes isso aí com ela, né? Eu me assustei assim, tu não imagina aquilo, né, dentro, e tu não tem o que fazer, não tem como é que tu vai reagir, não tem reação. Acho que a situação ali foi correta, a gente fica parado esperando vir alguém que possa fazer alguma coisa, nesse caso a polícia, né? Mas, e não foi a única vez, foi a vez que eu presenciei, mas não foi a única vez que aconteceu. Sim, essa agressão, essa violência que os profissionais sofrem, né? Que o Lucas também comentou do relato do preceptor dele. Inclusive, acho que foi. Agora eu não lembro se foi no início desse ano ou ano passado. Teve a reportagem, né? Acho que daí no caso foi um médico que sofreu uma agressão de um paciente, né? Uma mordida aqui, um médico de uma unidade de saúde. Uma mordida bem intensa aqui na região do pescoço, assim, inclusive com remoção de fragmento, né, de pele. E isso, cara, você tirou um pedaço, literalmente, assim, então também é um tipo de violência que tem que ser levada em consideração, né? Isso ocorre tanto nas equipes de saúde, quanto pode ocorrer também no consultório, né? A professora Cristine está com a mão levantada, não sei se quer falar, ou se ficou da outra vez ainda. Não. Então, baixou. Bom, eu também presenciei uma situação de violência durante o estágio 1, que ela não chegou a ser concretizada, mas foi mais ameaça verbal, por parte de um paciente que ele não gostava da minha preceptora. Ele basicamente não gostava de ser atendido por ela. Ele disse várias vezes que ele preferia outra dentista da unidade, antes da minha preceptora chegar. E várias vezes ele agrediu verbalmente a minha preceptora. E uma vez a cadeira estava estragada e ele chegou para consulta. Eles tentaram ligar para ele para desmarcar a consulta ou remarcar, e não conseguiram contato com ele. E quando ele chegou na unidade, foi informado de que a cadeira estava estragada. Minha preceptora estava na recepção nesse dia. Ele xingou ela de tudo que era coisa, que derrubou a biblioteca os livros da biblioteca da unidade que ficavam, né, na recepção.
xingou ela de tudo que era coisas. E a partir disso, a minha preceptora achou que seria inviável continuar atendendo essa pessoa, e ela solicitou que esse usuário em questão ele fosse direcionado a uma outra unidade de saúde, porque ela não se sentia mais em condições de atender essa pessoa. Não sei se alguém já acompanhou algum caso desses que o profissional se negou, digamos assim, a continuar o atendimento a um paciente por alguma situação. Acho que a professora Raíssa pode comentar um pouco sobre isso. Sim, eu ia perguntar, né, na real, se será que o dentista pode se recusar a atender um paciente? O que vocês acham? Eu acho que, como qualquer outro profissional, nós também podemos, sabe? Que é um tipo de violência, então a gente se nega. Tipo, ultrapassa a nossa questão profissional e chega na questão pessoal e abuso físico e psicológico. Então, a partir do momento que ultrapassa essa linha de saúde do profissional, acho que acredito que em todas as profissões podem. Sim, inclusive previsto no nosso código de ética, né, nesse caso. A Nadine coloca ali, né, que daí pode se recusar, mas precisa encaminhar. Nesse caso da unidade, como tem outro dentista na unidade, automaticamente o paciente vai ser atendido pelo outro profissional. Mas se é em algum local que não existe, digamos, outro dentista para fazer esse atendimento, aí sim, você tem que fazer um encaminhamento mais específico, assim, né? Mas isso é importante que vocês saibam que não só em casos de violência, mas em outras situações também, essa recusa, ela pode ser feita, né? Um direito do cirurgião dentista. Bom, gente, eu não sei se alguém tem mais alguma colocação, senão a gente, acho que encerra. Acho que o grupo, né, particularmente, assim, fez uma abordagem bastante abrangente, bastante, ao mesmo tempo que abrangente, detalhada, assim, sobre a violência, né, então considerou diversos aspectos, não só ao que talvez, num primeiro momento, a gente imagine quando fala de violência, violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, contra a população LGBT, enfim, mas também a agressão, isso, que o profissional sofre, né, dos pacientes, ou a violência do território, isso é bem importante, acho que concordo com a professora Cristine, acho que a gente conseguiu trazer uma boa discussão, assim, apesar de, infelizmente, né, Lucas, a gente não ter tido autorização para gravar a conversa com o teu preceptor, mas acho que a fala, né, o teu relato da tua conversa com ele enriqueceu bastante a apresentação de vocês. Então, mas enfim, né, ninguém é obrigado a gravar. E daí, então, pessoal, a gente encerra hoje os seminários. Eu não sei se a professora Cristine quer passar as coordenadas da próxima segunda-feira, que a gente também vai ter o encontro síncrono, né? Vocês têm, só lembrando, até agora, dia 25, para postar os produtos de gestão lá no Padlet. Isso aí mesmo, Raíssa. Eu acho que agora nas tutorias, cada um pode ir orientando os detalhes, né? Uhum. O que nós temos de datas, então, né? Semana que vem, a gente vai fazer o encerramento com as apresentações dos projetos de gestão. Aí as dinâmicas, cada tutor vai estar organizando, porque vai ser por tutoria. E vocês precisam postar daí no Padlet, né, os projetos de gestão. Tem alguns que não estão conseguindo, a Luísa, nossa monitora, está em contato. Conversem também com os tutores, a gente já
passou os nomes para ver o que vocês estão precisando de ajuda, porque no Padlet, daí, a ideia é que todos postem e todos comentem, né? E nós vamos avaliar essa interação entre vocês, né? E aí, no dia 30, vai ser meio que um fechamento, né? A partir desse debate que já aconteceu no Padlet, né? Avaliando um pouco, né? E fechando. E aí, o portfólio é também para o dia 30, né? Que seria a descrição desse percurso de vocês até aqui, né? Das atividades assíncronas, né? Que ainda tem essas ações que vocês realizam, tá? Eu acho que daí em tutoria a gente pode ir conversando e fechando agora. Uma boa semana para todo mundo. Boa segunda-feira. Boa semana, gente. Meu grupo, a gente se vê na tutoria agora. Vou abrir a sala em seguida. Tchau, tchau. Tchau.